Olá, amigo internauta, estamos aqui novamente então com Carlos Torres, fazendo com vocês essa parceria, e também Newton Schultz, que é um grande estudioso aqui do professor Henrique José de Souza, que é ligado à teosofia, né? E é um grande estudo que eu também participei nos anos 90. Bom, então, a gente teve aqui um episódio muito interessante, né? Que foi esse episódio do eclipse, e a gente queria trabalhar um pouco essa ideia. O que foi esse eclipse, a simbologia desse eclipse, os elementos ocultos que a gente conseguiu perceber em tudo isso. Dá para a gente explorar um pouco esse material e trazer para o nosso internauta? Dá. Uma coisa muito interessante que a gente tem que ver, que seria legal firmar para o internauta, é que é uma consciência já, como esse símbolo do eclipse, já anunciada por todos os grandes seres, adeptos, de todas as grandes fraternidades do Oriente, como sendo um momento que a gente tem praticamente a chegada de um ser especial aqui na face da Terra, que nós chamamos de Avatar. É o eclipse do dia 20 agora. Que foi agora. Vamos colocar isso para o internauta porque ele vai ser atemporal da internet, então Sim. É dia 20 de maio de 2012, que foi no domingo, a lua nova. Isso, foi uma lua nova, né? Deu para ver no Japão, então aqui não deu para ver. Que ele foi um eclipse que praticamente a parte dele, onde ele passou no planeta Terra, foi do centro da África, indo ali para as mediações da Ásia, quase chegando no Japão, né? Que representa exatamente o transbordo também das consciências do Oriente aqui para o Ocidente. É aí que a gente começa a entender o que a gente fala que é Avatara, né? Para quem está vendo a gente pela primeira vez, para entender um pouco desse eclipse, que foi considerado até eclipse do milênio, você até postou isso no seu Face, você colocou um vídeo ali falando do eclipse do milênio, é verdade, porque diz que com essa mesma configuração, isso que nós precisamos entender, com essa mesma configuração só depois do ano 3000. Então daqui 1000 anos que vai ter essa mesma configuração. Então a gente precisa entender que a gente pode considerar, entre aspas, um eclipse ligado à própria era de Aquário. E aí que entra a Avatara. A Avatara quer dizer Ava, a descida, do que? Da Torá ou da Tara, que é a lei. Então você representa a descida da lei. Então quando a gente pega esse eclipse, a gente precisa entender que existe muita coisa por detrás dele, que inclusive nós tivemos 2 terremotos aliados a ele, 2 terremotos, que o terremoto representa as consciências que estão presentes no centro da Terra, que ali nós temos várias consciências, que são mundos, são outras dimensões, reveladas pelo professor Henrique também, que é Agartha, Shambhala, Duat, Badagas, que quando essas consciências elas colocam como um pequeno reajuste necessário no planeta Terra, isso vem através de terremotos, tsunamis. Inclusive o professor Henrique, que eu vou ter como base hoje, através de várias revelações que ele deixou, para que esse bate-papo fique legal, ele tinha colocado nas suas revelações que ia ter no ano logo depois dos idos do anos 2000, ia ter um grande tsunami que iria dar uma varrida naquela parte. Ele colocou isso. 2006? Foi 2004, que fez ali toda a parte de Sumatra, tal, que ele falou que ia ter uma limpeza. Né? Então, explica para eles aí quem que foi o José Henrique de Souza. Então, o professor Henrique José de Souza, ilustre baiano, nascendo em 15 de setembro de 1883, ele representa o ser aqui no Brasil, podemos dizer um avatar brasileiro, por que não? Um grande sábio, um grande filósofo, mas nos meios da teosofia, um avatar, um Manu, como queiram chamar, um ser que trouxe a continuidade de todo esse trabalho que já foi feito por Helena Petrovna Blavatsky, os grandes Budas do Oriente. Ele representa no Brasil, esse mestre que já não está entre nós, fisicamente 63 ele morreu, né? Com 80 anos praticamente exatos. Faltou um pouquinho para ele completar 80 anos, se não me engano. Então, ele representava esse ponto de referência do trabalho e do transbordo das experiências do Oriente para o Ocidente. Então, um grande mestre brasileiro que hoje, a Iobiose é a detentora de todo esse conhecimento. Fundou. Teve vários outros nomes, né? A sociedade anterior, da espiritualista Dharana, teosófica, a Sociedade Teosófica Brasileira. Até a Blavatsky dizia que, na verdade, ela não podia dizer tudo o que deveria dizer, porque alguém viria na frente dela para poder explicitar tudo mais. Então foi o próprio professor Henrique. Ela anunciou que viria um ser que iria dar continuidade a todo esse trabalho e que viria com estado de consciência até um pouco mais elevado, porque o verbo se renova. Isso que a gente precisa entender. Assim como esse avatar que nós estamos falando aqui, que esse eclipse está ligado a ele, a gente vai colocar todas essas revelações,
em cima do que o professor Henrique deixou, através da minha analogia, sujeita a erros, a gente vai bater um papo. Lógico, aqui é um grande bate-papo. Nós estamos conversando, mas eu acredito que existem até datas, depois desse eclipse, que a gente deve prestar atenção. Por exemplo? Em dias, meses e anos. Isso é muito importante. A evolução, ela sempre ocorre através do 7. Isso os anais teosóficos, eles explicam. Que 7 seres, quando houve a famosa queda dos anjos, eles atingiram o padrão de consciência e deles começaram a se desdobrar 7, 7, 7, que origina o nosso padrão evolucional. Isso é a escada de Jacó. Isso é a escada de Jacó, que começa pelo eterno, que a gente chama do processo tulcuístico, que é a ramificação de um ser em 7, que todos nós estamos ligados a essas consciências. Desde Melquisedeque, chegar até no ser humano mais comum que acabou de entrar na evolução humana. É a grande pirâmide evolucional, que é a escada, exatamente. E pegando esse padrão, se você pegar a data do grande eclipse, 20 de maio, aí você vai jogando, você pode jogar em dias. E eu colocaria uma observação e uma reflexão minha até 49, que 49 é um número também monádico ligado a todas as experiências evolutivas, que é o 7 vezes o próprio 7. Então você pega em dias até chegar aos 49 dias do eclipse, pode ter acontecimentos na face da Terra. Por isso que eu falei, lance esse vídeo amanhã. Lance 20 mais 7, 27. 27 mais 7 tem 31, esse mês tem, né? 31 de maio. 30 dias tem novembro, abril, julho e setembro, 28 só terá 1 e o resto todos 31. Tem, 31. Então 27, vai fazendo 7, 14 e 21, vamos juntos. 20, dia 27, depois 27 mais 7, 31 vai 4, não é isso? 3 de... Vai 4, 3 de junho. 3 de junho. 49 dias a partir do dia 20. Exatamente, mas eu estou falando dos dias que pode ter acontecimento. 3 de junho, depois mais 7, 10 de junho, depois 17. Mais 7, 17 de junho, 21, e agora fecha. 24 depois. E agora fecha. 17 mais 7, fecha 24. Então até dia 24 de junho nós podemos ter, talvez até com mais 7 dias, nós podemos ter um acontecimento exatamente nesse 7. E um grande acontecimento. Pode ser. E não necessariamente catástrofe. Pode ser uma quebra econômica, que é uma pode ter uma guerra, pode ter diversas coisas. E isso se reflete também em meses, também em maio. Você coloca mais 7 meses, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Na virada do ano de 2002, que tem até a data que todo mundo está falando, dá 7 meses exatos de maio. É mesmo. 7 meses exatos de maio. Depois aí você parte para quando? Você parte para julho do mês do ano de 2013. Então existe, a gente precisa entender, porque tudo é trino na manifestação. Tudo é trino na manifestação. Existe uma matemática espiritual cósmica que está ligada ao 7. Que está ligado ao 7. Então vamos concentrar então nessa história então, do eclipse, depois a gente vai falar sobre os simbolismos, né? Isso é importante para entender do porquê que está falando isso. Porque senão não tem sentido. Interessante, porque muita gente me perguntou no Facebook, por e-mail e tudo, por que aconteceu o eclipse e simultaneamente os terremotos na Itália, no Japão e em Minas Gerais. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender, o eclipse, ele representa a junção da Lua com o Sol. Então vamos supor aqui, você é o planeta Terra. Nós temos o Sol e a Lua chegou entre a Terra e o Sol. A luz, ok. A Lua e o Sol, por detrás deles, eles carregam duas outras consciências ocultas, que a gente chama na eubiose ou na teosofia, de Sol oculto e Lua oculta. Ou, se você preferir dizer, o Sol de luz e um Sol sombrio. Então, por detrás desse Sol visível que a gente tem, por detrás mesmo, por isso que não tem como a gente ver, nós temos um Sol oculto, que a gente chama do Sol verdadeiro, que de onde emana todas as consciências de Deus, poderia ser o Sol central. Você pode, vários nomes você pode dar. E esse nosso Sol, que na verdade é um conglomerado de energias, ele representa o esteio desse olho de Deus, que é desse olho do Sol oculto que está por detrás. É uma cadenciação. Exatamente. E ele representa o olho de Deus e a evolução. Mas como tudo tem dois lados e tudo é polar na evolução, por detrás da Lua nós também temos o que nós chamamos de Sol sombrio
ou de lua sombria. E o que representa esta lua sombria? Também é um planeta, uma consciência que está por detrás da lua, que tudo que não presta, tudo que não está ligado à evolução vai para lá, que tem ligações com o famoso cone da lua que se fala. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que neste lado oculto nós não tivemos só esse alinhamento físico desses dois astros. Nós tivemos o alinhamento também com este Sol oculto e com este Sol sombrio. Isso. Esse Sol luminoso e Sol sombrio. Então, na verdade... está ligado com o Sol central da Terra. Exatamente. É aí que vem os terremotos. É aí que vem os terremotos. É a cadenciação... Que eles estão ligados a esse Sol cujo a nossa Terra está gravídico, que será o Sol de um sistema futuro. De um novo Sol. Que está ligado aos mistérios de Shambhala e por aí vai. Então nós vamos entender que esta conjunção, na verdade, é uma conjunção cósmica, uma conjunção angélica e uma conjunção deífica, que através de todo o simbolismo dela, traz esses efeitos e está ligado ao Avatar. Como se fosse assim, ó, a Lua entrou, deu uma parada cardíaca no Sol central. Poderíamos dizer isso. Dá uma parada e dá um choque, treme a Terra. É aí que entra as revelações de JHS e o mestre de Eubiose. Uma coisa que eu queria deixar claro agora, nesse momento, é que para a gente decifrar um pouco esse simbolismo, a gente tem que ter esse conhecimento divino, que veio do professor Henrique, que agora eu falo em cima das revelações que ele deixou. Ótimo. A primeira coisa é exatamente esses dois sóis ocultos, que é o luminoso e o sombrio, que se alinharam junto com esta conjunção que a gente falou, só para retomar. Tá. Agora a gente precisa entender o seguinte, ele deixou, nas revelações que ele falou, que a gente sempre deveria estar atento à primeira lua nova do mês de maio. Toda primeira lua nova do mês de maio especial. Por quê? Porque está alinhado com as Pleiades. E esse alinhamento com as Pleiades que estão em Touro faz com que exista a potencialidade e a possibilidade da descida e projeções de hierarquias celestes do planeta Terra. Então foi um portal. Um portal. Ele mesmo, o professor Henrique, junto com a esposa dele, nasceram nessas dimensões espirituais na primeira lua nova de maio de 1799. Olha que interessante. Então vamos juntando tudo isso para a gente entender o que aconteceu. Que nós vamos chegar até Minas Gerais, que é o lugar onde está o trabalho de tudo isso. Foi onde teve o terremoto dia 19, um dia antes do eclipse. Vamos juntando as coisas. Exatamente. Então vamos entender. Ele colocou a especialidade dessa primeira lua nova de maio. Depois ele deixou um símbolo nas suas revelações. Ele falou que esse símbolo seria o prenúncio da chegada do Avatar da Era de Aquário. Que símbolo é esse, o desenho? Que depois eu posso até te passar. Nossa, aí você pode depois até colocar o próprio desenho do professor. Olha que legal, você passa? Eu passo. Então vai estar nesse vídeo já para você acompanhar ele com a gente. Aí você tem o quê? Você tem o Ouroboros, que é a serpente que morde a própria cauda. Aí eu pergunto, quem viu o eclipse de 20 de maio de 2012, que a Lua cobriu totalmente, e é chamado de eclipse anelar, porque faz o anel, ou anular, tanto faz, aquilo não é o próprio Ouroboros celeste. Você vê naquela coroa do Sol, tendo a Lua como centro ali, fazendo o processo. E junto desse símbolo, o mestre falou o seguinte, que no centro você teria um hexagrama, que representa a estrela de 6 pontas. Que a estrela de 6 pontas é o equilíbrio das forças de cima com as forças de baixo. Que é exatamente o que? O Sol e a Lua conjuntos. Então a gente não tem que esperar, as pessoas ficam esperando que o símbolo apareça da forma como foi desenhado. Não, simbolismo quer dizer que existem realidades e arquétipos a serem conectados. Então quando você pega e você começa a juntar tudo o que ele deixou, e você observa o acontecimento, um eclipse desta magnitude, que vai acontecer só daqui 1000 anos aproximadamente. Neste momento tão especial, o ano de 2012, que a gente sabe que vai ter uma virada concessional em relação à humanidade. Você pega o Ouroboros como símbolo, você vê ali aquela serpente de fogo sendo formada. Você pega o hexagrama, que é a junção exatamente do Sol e da Lua, ou seja, trevas e luz se unificam. Não existe mais mal celeste. Existe agora a humanidade tendo que descobrir os seus desequilíbrios e suas harmonias dentro de si para que a Era de Aquário realmente se processe. Então, com isso a gente percebe nesse simbolismo que o que ele anunciou aconteceu. E o que você acha que pode acontecer com a humanidade no todo, nesse processo de 2012? Porque assim, a virada de milênio está provado que realmente já
concessionalmente, né? As pessoas agora têm que mudar de vibração, né? Mas de que forma você acredita que agora em 2002 isso possa acontecer, por exemplo? É a chegada desse ser. A chegada, porque para mim, agora que vem a minha concepção, de acordo com as minhas analogias, para mim, fisicamente, eu acredito que o Avatar da Era de Aquário nasceu nesse dia 20. Ah, você acha? Física, de uma forma humana. Dá o nome, porque o professor Henrique, ele deixou escrito que você já tem 2 Budas, um terreno e um celeste. Ele até descreve nas revelações a aparência deles, um loiro, moreno, olhos negros, olhos claros, mas precisa existir a manifestação humana. É humana. E existe um ciclo de 7 anos ligados a essa consciência. E como ele deixou nas suas revelações, ele se manifestaria no mundo em 2005, que seria o encontro de 2 consciências. Passando os 7 anos de 2005, que ano que você chega? 2012. Mas com que idade? Existe essa possibilidade. Não, ele nasceria agora, nasceria de pais humanos. Ele fecharia o ternário dessa manifestação. Celeste, terreno e humano. Então o que seria? Seria aquele que poderia veicular a consciência desses outros 2 irmãos, que já nasceram em 24 de 49. Entendi, porque o professor Ademar Ramos dizia que uma consciência nessa plenitude toda, ela não conseguiria ficar antes de 2 anos aqui em cima, ela teria que ser preparada lá embaixo, para depois, só depois de 2 anos ela traria. Exatamente, é esse o metabolismo. Existe muita coisa que a gente precisa entender, que a gente pensa de uma forma concreta e a gente tem que pensar de uma forma abstrata. Por quê? Porque quando a gente começa a abstrair, que foi o que você fez agora, você lembrou do Ademar, né? Quando você tem essas consciências que nascem nessas dimensões, ou nessas, vamos dizer assim, nesses lugares sagrados e divinos, o Agartha, Duat, eles não podem ser manifestados aqui na Terra logo de cara. Muitas vezes até não aguentam. Eles até muitas vezes adquirem doenças. O professor Henrique teve, a esposa dele, a dona Helena, teve. Quando vem para cá, é difícil. Então, não somente isso. O que nós precisamos compreender? Nascendo um ser aqui, humano, da face da Terra, como resultado da face da Terra, ele serve de âncora e propicia a manifestação desses seres, dessas dimensões. Mas eles nascem híbridos também, né? Não nascem totalmente humanos, porque é mais fácil a hierarquia trabalhar o hibridismo de Badagas e com relação à Terra, do que fica menos denso, né? Fica mais fácil. Sim, justamente para fazer essa tessitura. Porque o momento agora é aí que entra, mais ou menos, a humanidade em relação a isso. Exatamente. O que acontece? O divino e o profano, no momento atual, eles se confundem. Agartha está na face da Terra, e a face da Terra está em Agartha. É uma coisa só. É exatamente o hexagrama que eu falei para vocês no centro do círculo. Que é o simbolismo que a gente começou. Que é o quê? Exato, que se unifica. Um triângulo virado para cima com o triângulo virado para baixo, formando o 7 evolutivo, que é o ponto central. Então esse é o momento que está acontecendo agora. E o que comprova isso? Então a gente já juntou os 2 planetas ocultos, vamos chamar assim, junto com esses 2 físicos, que na verdade são as partes femininas desses 2 planetas ocultos, que são os masculinos. A gente tem a especialidade da data, primeira lua nova de maio. A gente tem o próprio simbolismo da serpente, que é esse próprio o Ouroboros, que representa essa parte da coroa solar que ficou exposta. A unificação do Sol e da Lua, que é o próprio hexagrama. E finalizando, nós temos o quê? Os 2 terremotos. Que um terremoto da Itália do dia 20, Itália está ligada ao quê? A Cristo. Itália está ligada a Cristo. Roma 2000 anos. Está ligada exatamente. Então ainda existem pequenos resquícios ligados a toda essa parte ligada de Jesus a Roma. Então esse chacoalhão de consciência emanado do planeta Terra como um portal chacoalhou ali. E ao mesmo tempo, um dia antes, aí que entra o trabalho do professor Henrique, chacoalhou em Minas. Chacoalhou em Montes Claros, que ali é bem próximo à parte norte, mas está na parte de Minas, que em Minas Gerais nós temos um sistema geográfico que o professor Henrique deixou montado como um padrão evolutivo da humanidade. Que onde vai ser que é ali que nós temos, que é ali, das letras, a Iruoca e tudo mais. Que tem, inclusive no meu site, eu passo também para você o desenho, só para a pessoa ver, é o desenho da constelação de Órion. Olha. É o desenho da constelação de Órion, as 7 cidades ali. E é dali que você tem praticamente numa
numa vertical direta a comunhão com essas dimensões. Newton, O templo do Cajá, que está em Duarte e tudo. Então, por que chacoalhou ali? Na minha concepção, o que acontece? Todo esse impacto de consciência anuncia e afirma a chegada do Avatar da Era de Aquário. Pode ter acontecido, veja bem como eu coloquei o verbo, pode ter acontecido um nascimento humano para afirmar, tipo um corpo novinho que tem essa parte divina ligada a esses dois seres, que é o Avatar Celeste e o terreno, que nasceram, segundo as revelações, em 24 de fevereiro de 49, e ficaram em sono paranishipânico, não são velhos. Eles devem estar hoje com aproximadamente 14 anos de idade, esses seres nessas dimensões. E aí nós temos o terremoto acontecendo na Itália, ligado ao final total da Era de Peixes, 2012. E no Brasil, que onde você firma a Era de Aquário, ali onde nós temos aquele centro energético maravilhoso, que é o Sistema Geográfico Sul-Mineiro. E se você pegar, se colocar mais para o norte, eu não olhei no mapa ainda, é uma reflexão minha. De repente é até o meio do caminho entre Minas e o Roncador. Pode até, porque a Serra do Roncador também, móveis, né? Está tudo ali, está tudo lá, está tudo nesse processo. Quer dizer, ou Bahia também está para que a gente tem os 3 pontos mais sagrados do Brasil: Salvador, Itaparica, sul de Minas, São Lourenço, e Serra do Roncador no centro. Vamos ver direitinho no mapa onde que teve esse terremoto para começar a entender tudo isso. Então, só para fechar esse raciocínio, a gente depois fecha até o vídeo, a gente precisa entender que é um momento especialíssimo para a humanidade, onde a gente teve esse eclipse, que a gente pode considerar sim um eclipse do milênio, que atrás de todo esse simbolismo que você coloca nesse vídeo, que você mostra para eles verem, existe muita coisa ligada à Era de Aquário, ao ser que vem e que vai firmar um novo contexto evolucionário. Dá o nome ao ser. Você não deu nome. A gente pode chamar de Avatar Maitreya, de Buda de Aquário. Eu acho que a Avatar da Era de Aquário é a mais ideal até. É o mais ideal. O Maitreya que os budistas, que o pessoal do Oriente fala. Eu procuro, através da minha possibilidade, estudando meu professor, que é um sexto estado de consciência, ficar conectado a esses processos. Então a gente vai vendo o instrumental que chega pra gente, e a gente procura ver o que a gente conecta. Aí a gente vê essa sombra desse grande eclipse, passando por todo o Oriente Médio ali, se estendendo até o Japão, vindo até o meio da África ali, fazendo toda essa parte oriental, E o engraçado a gente vê, teve o terremoto da Itália, que está ligado aos mistérios de Cristo, e Cristo judeu, hebreu, Depois o sul de Minas, que a gente falou, sul de Minas dia 19, eu não sei, mas eu acho que, de acordo com os números que eu falei para vocês, de 7 em 7 dias, durante 49 dias a tensão, e depois de 7 em 7 meses, e por que não de 7 em 7 anos, muita atenção em relação ao povo hebreu. Que eu acho que se tem alguma coisa ainda para eles pagarem, vai ser por aí. E tem o Vai ser problema por aí. com o Irã, Eu não sei, eu não estou querendo bancar profeta, pelo amor de Deus. Eu estou fazendo uns estudos agora, vendo, acompanhando as revelações. Eu enxerguei o Ouroboros ali, segundo o desenho que vai ser postado no filme que vocês vão ver, Eu vi e falei, tá aí o Ouroboros falado, que é a manifestação desse ser. E para que venha limpa a manifestação de um novo ser, tem que liquidar o karma passado para não vir como joio no trigo, entendeu? Então, e não queria ficar uma mística, mas como minha missão é falar, nessa noite, hoje é dia, que dia é hoje? 22 hoje. 22 de maio, 22 de maio. De 2012. Eu tive uma experiência da noite passada para essa, muito ligado ao povo judeu. Eu lembro que eu estava num lugar, e aí eu estava vivendo no meio de judeus, assim, e que tinha uma energia muito pesada vibrando ali, que estava para acontecer alguma coisa. Mas foi forte essa agora sensação? Foi muito forte, como se eu tivesse realmente vivido. Eu não quero falar aqui de desdobramento astral para não gerar mística em relação à minha pessoa. Mas aí, e com tudo isso que eu estava vibrando, que eu coloquei e falei para vocês aqui no filme, Aí eu acordei de manhã falando assim, eu quero um sinal. Peguei e liguei a televisão. TV a cabo, você pode comprovar isso que eu estou falando, se você quiser.
eu tenho a net aqui, sem querer fazer propaganda, só para afirmar o que eu estou falando, a minha televisão liga no canal 502. 502. Certo. Esse canal 502, não sei o nome, é uma coisa da Globo Virtual, sei lá. Aí liguei, que hora que eram? Acho que eram 7h30 da manhã. Programa só falando dos judeus. Olha, cara. Eu falei, epa, fechou fisicamente o que eu tive no outro negócio. E bateu assim aí, no GP. E tudo eu vibrando em relação ao eclipse, passando, eu falei, epa, não sei. Mas é o que está acontecendo. Eu acho, vamos prestar atenção. Sem querer bancar o profeta, trabalhando com dados. Trabalha a partir desse eclipse desse domingo, dia 20 de março de 2012, 7 dias sequentes até chegar ao 49, trabalha 7 meses sequentes, se não forem dias. Eu acho que anjo trabalha dessa forma. Se não der para fazer em dias, vão fazer em meses, não der para fazer, eu vou fazer em anos. Porque é temporal, esse é temporal. Então esse tempo não é nada para eles, não é nada. Pô, pum, acontece e pronto. Eu acho que se tem alguma coisinha ainda para fechar a era de peixes... Mas o estopim está acontecendo ali entre Israel e Irã, para todo mundo, é só ligar a TV. E eu e o Carlos tivemos uma experiência com relação também a essa experiência lá com o Ademar Ramos, falando sobre esses assuntos, né? Ele falava sobre a Batalha de Armagedon, que está por um fio para rolar, né? E a Batalha de Armagedon fecha toda uma história, um contexto. Não, é a crise europeia entrando em colapso. Quem é? A Grécia. Que a Grécia. Que está todo o processo evolutivo, ela está ligada também. Todos os remanescentes de Cristo, praticamente os apóstolos, são para lá, para a Grécia. Exato. João recebeu ali em Pádmos o Apocalipse, Maria foi ali para Éfeso, que está na Turquia ali, que era uma das igrejas do Apocalipse. E você pode ver que eles são o epicentro. A Grécia ruindo, e a Itália tendo terremoto, e o Brasil tendo um terremotinho em Minas. Coisa de louco, Epa, vai juntando tudo, vai juntando tudo. Então, repito, atenção ao Oriente Médio nesses períodos, porque, não sei, eu acho que se tem alguma coisa, vamos prestar muita atenção. Então acho que é bom o nosso internauta ficar ligado realmente, porque a gente tem aqui um papo que não é à toa, a gente veio com uma proposta de falar sobre Tocando o Oculto, que é ao lado do Oculto da Música, que a gente já faz esse programinha aqui já há algum tempo. Então, a gente veio com essa imagem e acabou o Newton falando, não, a gente precisa falar sobre isso e não pode adiar, tem que ser já. Então, realmente não é à toa, né, Carlos? A gente veio com uma proposta, a gente está trazendo outra para vocês. A gente não está também colocando que vai acontecer, que existe uma possibilidade consciencial de... É importante que tenha isso. Mas é que o pessoal que não acompanha, de repente tem pessoas aí, tem pessoas de 15 anos, de 80 anos assistindo. Sabe que a gente precisa entender? A gente precisa entender o seguinte, que para as hierarquias angélicas trabalharem e fazerem, elas precisam do humano aqui também para fazer. Exato. Você pega de repente um contexto de uma Revolução Francesa que mudou a história do mundo, ali teve um ser humano, o Conde de Cagliostro, junto com o Saint-Germain, que estava ligado no processo. E humano. Então a gente tem que ficar atento a seres, pessoas, negociações entre líderes e etc., que eles são o estupim de repente para fazer alguma coisa acontecer. E eles estão precisando de 1/3 da humanidade para poder criar uma guerra contra o Irã. Isso está óbvio. Tem que tomar cuidado com isso. E essa guerra contra o Irã vem dos judeus apoiados pelos Estados Unidos. Então, eu só acho que a gente deve ficar... Vamos ficar de olho no Oriente Médio. Você tem que fazer? Nem que seja causal agora. Causal. O que seria causal? Fizeram uma coisa seríssima que daqui a alguns meses, se não resolver, estoura. A chance de estourar é imensa. Então pode ser causal esse momento. Não necessariamente o efeito, já diretamente. Entendeu? Vamos ficar muito atentos, porque linkando todo esse simbolismo e essas coisas... o que você falar? Não, o que a pessoa tem que fazer é não aceitar nenhum tipo de intenção bélica ou que volte contra Irã, contra Israel, contra qualquer coisa que seja. Ali são porque lugares... a besta maior, isso a Ademar, nossa querida Ademar que já se foi, ela funciona assim, né? Ela capta as bestas menores para poder fazer o lado humano vibrando negativo. A Europa não está sendo sufocada à toa, né? A Europa aí é um fim de ciclo, ali é um
No fim de ciclo. um efeito dominó que começa, agreste ali e vai chegar nos americanos. E aí, Brasil, o que você faz agora? Que nós que somos a bola da vez. Então, vamos lá. Né? E os E temos que brasileiros, ser né? o quê? Construem nesse processo Exato, todo. exato. Brasileiro, você não nasceu aqui gratuitamente. Essa é a Você tem um papel, Exatamente, Nilton, você é tem boa um colocação, papel, não você tem um porquê, porque Não pode aqui ficar em cima nós do temos tudo, né? tudo, nós temos tudo aqui, tudo para fazer a coisa acontecer. Então o Brasil, ele tem que ser coração. Eu sei que a gente está num momento onde a nossa política, infelizmente, tem que ser falada, é uma das piores nojeiras que tem tá na limpando, face da vai ter que terra. limpar tudo. Está aparecendo, né? Um novo cálculo meu, já que a gente está falando de possíveis projeções, né? Fazendo uns estudos, que algum dia eu mostro para vocês isso, existe um ciclo que houve na Revolução Francesa, que esse ciclo ele fecha o seu ciclo a partir de 2020. Então ele começa agora em 2017, então a gente pode ter uma segunda Revolução Francesa que vai ser no Brasil, vai ser no Brasil, só que não vai ser, ninguém vai montar guilhotinas e vai degolar ninguém. Isso é O passado. cenário é outro aqui, né? Vai ser outro papo, vai ser o quê? Tirando esse lixo do poder. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter, acredito eu, novamente 7 anos. 2020, 2027, mais 2030, 34 e aí vai, nesse sequencial. Eu acho que 2034 não passa. Então eu espero estar vivo, não sei, talvez um velhinho aqui falando besteira, entrevistado por mais 2 velhinhos aqui. Né? Tudo contemporâneo aqui Né? na parada. Aí a gente vai lembrar, pô, lembra em 2012 que a gente falou, olha ali. Então, eu acho, cara, olha, fazendo o estudo dos ciclos, a gente vai ter em um desses anos uma Bastilha nova aqui no Brasil. E você pode garantir, se você vibrar o bem, brincando com o que o Carlos falou, se você se conectar ao lado da luz angélica e não ao lado da besta que está querendo mesmo aprontar, se você der sopa, se você quer rigor, rigor virá para você. Se você quer amor e construção, será amor. O Brasil tem que ser amor. Mas vai ter esse aspecto do rigor, que nesses ciclos, nesses anos que a gente citou aqui, a partir de 2020 você vai contando 7 também, que é um ciclo astrológico, não tem nada de intuicional isso, é um ciclo astrológico, a gente vai ter uma Bastilha aqui, e vocês vão ver que Brasília, infelizmente, como o Niemeyer falou, ele não imagina que ia ser um pinico que nem aquele, que agora vai se tornar a capital da Era de Ouro. Que ali nós temos o JHS em Brasília, vocês sabiam? A gente tem o JHS em Brasília, que Niemeyer, outro intuído. Quer ver o JHS em Brasília? No desenho arquitetônico. Que é a JHS depois do Grande Egito, virando uma consciência que vem aqui para o Brasil. Quer ver que interessante? Os pratos, que na verdade o Juscelino, ele era um engenheiro de Akhenaton, ele não era Akhenaton. Tá. Ele era um engenheiro, uma hierarquia tremenda. Vocês sabiam que ele entrou no templo de Eubiose? Ele entrou e foi recebido pela mulher do professor e pelo filho dele, que hoje é o grão-mestre da sociedade, o Juscelino. Tem gravações, é muito interessante. Vamos voltar para o JHS. Vamos lá. O J é Júpiter, é expansão. O H é Hermes e o S é Saturno. Saturno é concentração. Júpiter é expansão. Em Brasília você não tem o prato para baixo? É Saturno. Você não tem o H no meio? Você não tem o prato para cima? É o J. JHS em Brasília. Na Brasília é tudo arquétipo egípcio e teosófico. Mas é o JHS de Jesus, homem salvador, ou JHS da consciência verdadeira ou cósmica que está presente no Brasil. Quando você olha para Brasília, Brasília você vai ver que a asa de Ísis não tem nada a ver com o avião, né? A primeira coisa do projeto é a asa de Ísis, né? Você olha para Brasília, Espírito Santo egípcio. Nossa, quando eu olho para tem que ser visionário para criar uma cenário daquilo. Não pode quando eu olho ser para Brasília, eu vejo Atlântida, não sei porquê. Aí a coisa vai. Egito ligado à Atlântida vai longe. Você vai ter que cortar um pouco disso aí, que a proposta do vídeo ali era pequenininha, né? Agora sei lá, mas pelo menos na questão de datas, ou você suprime algumas coisinhas. Agora você já vai ter que. Você suprime, vai ser muito legal, hein? Vai ser ótimo. Se você